O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Caríssimo, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. E hoje a liturgia, ela vai pegar muito pesado com a gente, tá? Desculpa aí, eu não tenho nada a ver com isso, tá? A liturgia, ela vai exigir de você um compromisso. Essa palavra aqui, meus queridos, é diferente da palavra humana. Essa palavra, ela pede uma resposta. E a pior coisa, o pior dos pecados contra Deus é a indiferença. Sabe por quê? A indiferença é o contrário de amor. Porque quando eu digo não a alguém, eu já dou uma resposta. É verdade. Padre, você pode me dar isso? Eu digo não. Mas não decepcionei, porque eu já dei uma resposta. Quando eu não te respondo, isso é grave. Porque isso significa que eu sou indiferente a você. Ou sim ou não já são respostas. E o pecado do homem hoje, pós-moderno, é que ele está totalmente indiferente a Deus. E o que essa palavra aqui hoje vai nos dizer é que ela pede de nós um compromisso. Por exemplo, uma coisa que não pode acontecer, mas que tem acontecido muito. Sabia que isso tem acontecido? Tu sabia que isso tem acontecido? Tem gente que vem à missa e ela vai embora para casa, ela não sabe nem qual foi a primeira leitura mais. Vai chegar um dia que eu vou ficar ali na porta. Eu vou te pegar um dia, tu vai ver. Eu vou perguntar um por um. Qual foi a primeira leitura do dia? Não sabe. Diferente. Inclusive, quem não sabe nem qual foi o evangelho do dia, tu acredita nisso, gente? Isso existe. Eu sou indiferente a essa palavra. E hoje, todas as leituras vão mostrar o poder que ela exerce sobre nós. Ela salvaguarda a minha identidade. Essa palavra me compromete. Quando ela entra em mim, ela produz um efeito. De modo que o povo de Israel, só em escutar essa palavra, o povo tem reações adversas. O povo se joga no chão, o povo levanta a mão, o povo vira cambalhota, o povo grita amém, aleluia. O povo tem reações. Tamanho poder essa palavra tem sobre eles. E é isso que está acontecendo na primeira leitura, Neemias, capítulo 8. A primeira leitura ela tem um contexto marcante e decisivo para Israel. Israel está voltando da Babilônia. E o que acontece?
Voltando do exílio a um contexto de pós-exílio, século V, ano 444, tá? Aproximadamente no mês de setembro ou outubro, estamos no início de um mês, como narra a primeira leitura. E voltando da Babilônia, Israel chega e encontra na sua terra natal, o que Israel encontra? Nada. Não tem mais família, não tem mais amigos, não tem mais referências, não tem mais aquela cultura. Tudo havia se perdido, Israel perdeu tudo. E o que é pior, o templo de Salomão, que era a referência para Israel, foi abaixo. O templo foi abaixo, Israel não pôde suportar isso. Israel está completamente sem referência. A pior coisa nessa vida é encontrar uma pessoa sem referência, sem referencial, sem expectativa, sem projeto de vida. Aí Shakespeare estava coberto de razão quando ele disse, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é uma pessoa sem referência. Israel está sem referência. E aí, Esdras, que é o sacerdote da época, a importância do sacerdócio para uma nação. Tanto o sacerdote Esdras, quanto Neemias, que era o governador, olha aí, igreja e Estado juntas na reconstrução de um povo. E aí Esdras propõe a Israel, diante de uma multidão, propõe um recomeço. A primeira leitura vai falar de recomeço, recomeçar. Muito difícil recomeçar, não é? Quem está tendo que recomeçar uma história, sabe perfeitamente comigo a dor que quer recomeçar. Só que recomeçar, padre, a partir de quê? Não temos nada, nem o referencial de templo temos mais. Não temos mais nossos amigos, não temos nossa família, não temos nossos filhos, não temos mais nada. Começar a partir de quê? Olha o que Esdras, olha gente, doideira. Esdras vai dizer, recomeçar a partir de um único instrumento. Que instrumento é esse? Fala para mim, meu querido. A palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento perfeito para um recomeço. Ela salvaguarda a identidade de um povo. De forma que quando o povo ia ouvindo a palavra, ia relembrando a sua identidade. Gente, é belo demais, pela leitura você tinha que ler no momento de crise. Você está em alguma crise? Crises são boas. Sejam bem-vindas, crises. Crise significa momento de decisão. Sejam bem-vindos às crises. Momento da crise. Lê Neemias capítulo 8. Neemias 8. O povo tem que recomeçar. A partir de quê? A partir de uma palavra. E essa palavra tem a ver com Israel. Essa palavra me toca, ela tem a ver comigo. Aqui está a minha história de vida, gente. Esdras ia fazendo, inclusive, uma prática judaica muito conhecida chamada Midrash. O que é uma Midrash? É fazer uma leitura da tua história à luz da palavra de Deus e dar sentido. Esdras não pode dar resposta, minha gente. Não podemos dar resposta ao que não é tangível, a razão. Tem coisa que escapa à nossa razão. Mas, porém, contudo, todavia, ao que eu não posso dar resposta, eu posso dar sentido. E aí a importância da palavra de Deus, ela vai dando sentido aos nossos acontecimentos. E o povo ouvindo essa palavra, gente, começa aqui uma reação litúrgica. A primeira leitura, ela é o manual de liturgia. Quer aprender liturgia? Tu quer aprender liturgia? Neemias capítulo 8. Porque o povo escuta a palavra, o povo senta para ouvi-la, o povo levanta com uma atitude de prontidão diante dela, o povo ajoelha, o povo se prostra, o povo ergue as mãos. Quando chega aquelas pessoas na igreja católica que não sabem a coreografia, nossa. Bota no YouTube essa noite quando você chegar em casa, bota assim, digita assim no YouTube, Leandro Hassum e as religiões. Você vai entender o que eu quero dizer. Ele diz que ele não conseguiu se adaptar à missa. Porque ele falou que não sabia coreografia, gente. A nossa coreografia é senta, levanta, joelho, senta, levanta, joelho, senta, levanta. Ele não sabe quem é essa Osana que está sempre nas alturas. Padre, por que a gente senta? Por que a gente levanta? Padre, que coreografia é essa? Por que eu tenho que... A primeira leitura. Olha a reação do povo diante da palavra. O povo se assenta para ouvi-la. Aí quando ela pede de você um passo, você se levanta. Aí quando ela vai lá dentro de você
e ela pede uma adesão, aí você se prostra. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. Com o toque do sino e com a epiclésia do sacerdote. E aí, quando ela começa a falar de vida e como a gente começa a se mesclar com essa palavra e se misturar, essa história é a minha história. E o povo diz amém, com braços erguidos. É a mesma atitude que a igreja reza por 2000 anos o Pai Nosso. É a atitude do Cristo orante, do Cristo crucificado. Por 2000 anos a gente reza o Pai Nosso de mãos erguidas. Tu sabe que quem incutiu essa mentalidade de Pai Nosso de mãos dadas na hora da missa, sabia que isso não é uma identidade nossa? Quem incutiu isso na Igreja Católica foi o Espiritismo. Uma parêntese cultural aí, sabia? Nunca rezamos o Pai Nosso de mãos dadas. Claro, é significativo, é bonito, e até na chegada de um encontro, na primeira comunhão, eu também faço isso. Vamos dar as mãos assim para rezar o Pai Nosso, para ressaltar a unidade em um momento determinado, ela é válida, mas não é o sentido teológico correto. Nós rezamos o Pai Nosso como uma pessoa totalmente rendida diante de um bandido. Quando o bandido te rende, você fica rendido. O que é estar rendido? Render-se significa, você agora tem um poder sobre mim. Você agora decide sobre mim. Isso é render-se. E nós rezamos rendidos por 2000 anos. Olha, gente, o sentido da nossa liturgia. Nós rezamos o Pai Nosso totalmente rendidos àquele que é o perfeito ladrão. Olha, quando o Evangelho de São João narra os 3 crucificados, é perfeito que ele deixa muito claro que o pior ladrão, o pior deles era o do meio. Não era Dimas. Esse é o ladrão. Porque esse foi crucificado ao lado dos dois para lhes roubar o coração. Esse é o ladrão. Esse é o doce bandido que rouba de nós o que há de mais precioso em nós. Olha só o manual de liturgia, gente. Mas aí, a leitura ela termina com uma consequência prática. Por quê? O povo de Israel se reúne aonde, padre? Não tem mais o templo. Isso. Prestou atenção? Não tem mais o templo. Mas o povo se reúne em multidão em frente ao sacerdote, em frente a um portal que tem ali em Jerusalém. Ou seja, a primeira leitura ela quer abrir os teus horizontes do que é a igreja. Quem é o templo? O templo, ele é muito mais do que tijolo sobre tijolo, porque onde isso aqui vai cair. Tomara que não seja na nossa cabeça. Isso aqui não interessa a Deus. A verdadeira igreja é o povo reunido ao redor de um nome. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Essa é a igreja, meu querido, sejam bem-vindos. Você é batizado, você é a igreja. Tu sabia disso? Tu não sabe não? Eu fico assim, mas é por conta do Samurai Shadow. Quando alguém fala para mim assim, padre, vai lá na minha rua, padre, porque a igreja ainda não chegou lá. Aí eu falo para a santa assim, você não mora naquela rua? Então a igreja chegou lá. Você não é a igreja, querido? Então a igreja chegou lá. Padre, a igreja nunca foi lá na minha escola, padre. Poxa, Anta da Galileia, você não estuda ali? Então a igreja chegou ali. Poxa, querido, não faz isso com o papai não, assim você me mata. Faz isso comigo não, filhinho. Tem dó desse sacerdote. Padre, a igreja nunca foi lá em casa, padre. Poxa, meu querido, não faz isso comigo não. Olha, eu já não estou puro hoje, eu não estou bem. Não faz isso comigo não. Você não mora lá na tua casa? Você não é batizado? Você é a igreja, querido. E quando você sai daqui e decide fazer uma coisa terrível e permite sair o pior de você, o que vai ficar manchado não é a tua imagem, mas é a imagem da igreja. E isso é grave. Isso é uma consequência prática. Olha, a mídia em nenhum momento está interessada em colocar aí, em divulgar um sacerdote que nem tirou férias direito, que não tem salário, que ele rala para danar, que ele acorda de madrugada por causa dos outros, que ele dorme de madrugada por causa dos outros,
que ele resolve o pepino o dia inteiro, que ele não tem jeito de pensar nele, que ele está mal para danar, entendeu? Porque roubaram um pedaço dele não está mais aqui, tá entendendo? Mas esse rosto não me pertence, pertence a você. A mídia não está interessada nisso. Mas se eu sair daqui e decidir fazer besteira, amanhã eu sou capa do jornal. E não é o meu nome que vai estar escrito ali. A manchete vai ser mais ou menos assim: Igreja Católica apronta mais uma vez. Isso é grave, minha gente. Eu sou a igreja. Você é a igreja. E está na hora de parar de terceirizar culpados, terceirizar culpa ou terceirizar responsabilidade. Porque uma coisa hoje que está fazendo sucesso é a terceirização, né? Tudo é terceirizado, inclusive as culpas. A gente terceiriza a responsabilidade. A responsabilidade de ser do padre, ele que é o símbolo da igreja. Não, querido. O batismo é o símbolo da igreja. Você é batizado? Então, meu querido, tudo que você faz tem peso de igreja. E essa é a verdadeira igreja. Eu ainda estou na primeira leitura para você ver como o bicho hoje vai pegar para o nosso lado. No Evangelho, o Evangelho é tirado de São Lucas, no início do Evangelho. Lucas começa a fazer também uma midrash, assim como Esdras. Como tudo que aconteceu, Lucas dá um sentido sobre o prisma da fé. Isso é formidável em São Lucas. Lucas não é um jornalista. Lucas não está fazendo um relato jornalístico, de repórter. Lucas está fazendo um relato catequético teológico. E ele narra que Jesus entra na sinagoga, na sua terra natal, abre o rolo das Escrituras e diz: hoje cumpriu-se essa passagem. Ou seja, Cristo atualiza constantemente essa palavra. E diz que essa palavra tem um poder sobre nós. Essa palavra tem o poder de libertar. Isso é o máximo. Padre, qual é o poder da Bíblia sobre nós? Qual é o poder, a influência que a igreja exerce sobre nós? Está aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me enviou para libertar quem está preso, para abrir os olhos aos cegos, para dizer ao que está enfermo, vinde a saúde, aos que estão na prisão, vinde, sai daí. Ou seja, a palavra de Deus tem um poder, que é libertar, não aprisionar. Essa palavra aqui, gente, nunca condenou ninguém, como Jesus nunca expôs pecado de ninguém. Mas pelo contrário, o que teve ao seu alcance para ele fazer para salvar, ele fez. E daí que está a etimologia da palavra espiritualidade. Espiritualidade vem de espírito. E espírito significa, em hebraico, o ruá. Ruá é o vento. O ruá é o que eu não posso aprisionar. Eu não posso botar o ruá dentro de uma gaiola. Não dá. Escapa. Espiritualidade é o que liberta. Aprisionou alguém? Então não é espiritualidade. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Eu estou dizendo isso porque hoje, em pleno século XXI, tem muita gente que, em nome de Deus, é capaz de destruir vidas. Tu sabia que isso tem acontecido, meu querido? Eu estou assustado com isso. Em nome de Deus eu não condeno. Em nome de Deus eu liberto. E essa palavra, ela nunca desiste da gente. Olha, eu vou te contar uma experiência que eu já contei em várias. Uma experiência que o Papai do Céu me deu de presente em 2010, de fazer uma visita aos santuários marianos. E foi presente mesmo. Assim, eu fui totalmente indigno. Mas aí chegamos, eu e um grupo de amigos, fomos em Lourdes. É o céu na terra, gente. Olha, se eu fosse você, eu juntava o teu dinheiro e ia para aquele lugar, porque é o céu na terra. E aí, quando pisamos na França, a gente chegou de um polo e tinha que ir de um polo a outro ao país. Mas o problema é o seguinte: como andar num país onde eu não sei a língua, tenho um pavor de francês, onde eu não conheço nada, onde eu não tenho referência nenhuma. Quando a gente não tem referência, a gente não sabe para onde ir. Então tivemos a brilhante ideia de alugar um carro com GPS. E aí, o cara lá explicando para a gente, que aquele bichinho falava de verdade com a gente. Gente, aquilo era o máximo. Tu apertava assim o botão, tu botava onde tu quer ir. E tinha uma pessoa, eu acho que tinha uma pessoa ali dentro. Porque ele falava assim, vire à esquerda. Tinha uma voz bonita, sabe? Vire à esquerda. Aí a gente virava para a esquerda.
500 metros vire à direita. Gente, aquilo era um anjo da guarda eletrônico. Eu rezei tanto com aquele negócio, que quando eu cheguei em casa até comprei um para eu rezar com ele. De verdade, está lá, na minha estante. Quando eu quero rezar, eu olho para o GPS, fico assim. Compra um para você. É muito bom. Aquele bicho é de Deus. E ele fala um monte de língua, ele tem um dom das línguas também. Ele fala assim, um monte de língua. Aí a gente botou lá que a gente queria ir em Lourdes. E o bicho começou a falar com a gente. E o máximo, a gente ficou tranquilo porque uma voz ia ditando para onde a gente tinha que ir. Só que olha o que aconteceu com as antas. A gente dirigindo, a gente estava num país maravilhoso, sem dúvida. Mas a gente começou a olhar pela janela e começou a ver tanta paisagem bonita. A gente começou a ficar meio retardado assim, sabe? Que a gente já começou a não prestar atenção na voz do GPS. O que aconteceu com as antas? O que aconteceu com elas? Bem feito para elas, odeio quando eu perco. Se deram mal. Muitas vezes entraram em beco que não tinham de entrar. Era buzinado de carro atrás de nós. Era a gente xingando a gente em francês, a nossa mãe. A gente só se deu mal. Por quê? Porque os atrativos, a gente viu um poste, a gente pensava que era Torre Eiffel. É um monte de caipira mesmo. Aí, a gente não ouvia a voz do bendito GPS. Por quê? Porque ficamos distraídos com os encantos das paisagens. Mas aí, olha como é que esse bicho é de Deus. Olha, depois dessa homilia, tu vai até comprar um para você. Eu estou vendendo o meu. R$120, quem quiser. E já vem bento, porque é do padre. Aquele negócio, quando a gente errava o caminho, quando a gente não ouvia a vozinha dele, ele em nenhum momento disse para a gente, se virem, vocês não me ouviram. Em nenhum momento aquela voz desistiu da gente. Pelo contrário, essa voz sempre, absolutamente sempre, anunciava um retorno logo ali. A 500 metros, vire e retorne. A 300 metros tem um retorno. Ou em 100 metros tem um retorno. Ou pega aquele retorno. O GPS começou a anunciar sempre uma possibilidade de volta. Gente, a gente começou a chorar. É de Deus o bicho mesmo. E a gente começou a rezar, porque exatamente esse é o poder da palavra de Deus sobre nós. Aqui, ó, GPS, neném. Fala tudo. Fala onde eu tenho que entrar. Fala onde eu tenho que ir. Fala que se eu continuar assim, eu vou meter a cara no poste. Fala que eu tenho que entrar a 500 metros, a 200 metros. Não, pare, aí não. É a verdadeira bússola. E mesmo se você se pegar distraído pelos encantos que a vida coloca ao lado dos seus olhos, mesmo que você, entretido com os encantos e os prazeres da vida, não queira mais ouvir a voz desse GPS, essa voz nunca desiste de você, mas sempre anuncia um retorno logo ali. Isso não é o máximo, gente? Isso é a palavra atualizada para agora, para hoje. Essa palavra é o perfeito GPS da humanidade. De forma que a nossa vida é uma batida de frente, quando a gente não escuta aonde entrar. Quando eu não sei que é 500 metros, eu vou me dar mal se eu entrar. Olha aqui o GPS, gente, sempre indicando, sempre atualizado, onde que eu tenho que ir. Mas essa palavra é atualizada por Cristo, na igreja. E eu vou agora ler São Paulo na segunda leitura. Paulo escreve hoje na segunda leitura, Coríntios capítulo 12. E São Paulo hoje, ele não está puro, gente. Ele está muito nervoso. Eu adoro quando São Paulo está nervoso. A segunda leitura hoje ela foi escrita com raiva. Tu notou? Enquanto a gente ia ouvindo assim, São Paulo ele deve ter apertado assim a pena dele enquanto ele escrevia. Eu acho que alguma coisa descia assim no canto dos olhos. Paulo aí não estava puro. Paulo está escrevendo sobre a igreja enquanto corpo. E é formidável porque ele dá um exemplo
de um corpo em discussão consigo mesmo. Imagine o olho discutindo com a boca discutindo com o ouvido discutindo com outros membros, o braço discutindo com a perna. E isso é o máximo, porque se o meu corpo está em desarmonia, ele não tem muito tempo não. Está entendendo? Da mesma forma, a igreja é o corpo de Cristo. Olha para a palma da tua mão, meu queridinho. Olha agora para os teus dedos. Deus te deu 5 dedos em cada mão. Qual deles? Qual é igual a qual? Tem algum igual ao outro? Nenhum. Mas eu preciso de ambos para pegar o mesmo objeto. Isso é o máximo. E quando eu tentei andar de olhos fechados, eu tropecei, sabe por quê? Porque a perna que está lá do outro lado do meridiano de Greenwich, ele precisa do olho que está desse lado. Isso é o máximo. Um membro precisa do outro. Isso é o máximo. Sabe qual é o nome disso? É teologia do corpo. João Paulo II deu um banho em teologia do corpo. Um membro precisa do outro. E é agora que São Paulo vai começar a ficar nervoso. São Paulo ficou mais por conta do samurai do que Padre Alain. Eu adoro quando isso acontece. Porque São Paulo agora fica furioso, minha gente. Porque Paulo começa a falar dos carismas. Qual é a igreja que agrada a Deus? Sabe qual é a verdadeira igreja que agrada a Deus? Eu vou contar para você. Paulo começa a falar dos carismas. Todo mundo profetiza? Todos têm o dom das línguas? Todos têm o poder de interpretação? Todos têm ciência? Todos têm profecia? Todos são iguaizinhos? Existem uniformes aqui? A igreja tem algum uniforme, padre? A igreja não tem uniforme. Cada um aqui tem uma cabeça, cada um tem uma sentença, cada um tem uma educação, cada um veio de uma tribo, mas todos nós estamos buscando o mesmo ideal. É por isso que essa igreja me apaixona. Mas ela me deixa sentir irica quando eu começo a apontar para as divisões. Poxa, gente, não faz isso comigo não. Tem gente que tem perguntado assim, padre, o senhor ultimamente está tão tradicionalista. O senhor é tradicionalista? Não, eu sou católico. Então, o senhor é carismático, padre? Não, eu sou católico. Padre, qual é teu movimento? Igreja Católica. Prazer, seja bem-vindo. Nós temos dado ênfase ao que não merece tanta ênfase e temos esquecido a essência da igreja. Eu vou te falar agora qual é a essência da igreja. Paulo escreve Coríntios 12 falando sobre carismas. E aconteceu desde essa época primitiva que o povo adorou os carismas. O povo começou a gostar muito desse negócio de carisma. Porque alguns pagãos se infiltravam escondidos, sabe, nas reuniões, nas assembleias, né? E começaram a ver que os cristãos oravam, ressuscitavam, que os cristãos curavam pessoas, e faziam milagres assim, nossa, era uma beleza, os carismas a gente sempre atraíram. Coríntios 12 é bom, é ótimo, eu também tenho Coríntios 12. Mas só que aconteceu que os cristãos começaram a dar tanta importância aos carismas, que se esqueceram do autor dos carismas. Aí Paulo vai ficar por conta do samurai e vai escrever Coríntios 13. Depois do 12 vem o 13, tu sabia disso, né? Não é novidade. Coríntios 13, tu sabe o que está escrito em Coríntios 13? É a coisa mais linda que tem. É o hino da caridade. Tão lindo que foi cantado inclusive por pagãos até hoje. Mesmo os poetas, mesmo os seculares, têm paixão pelo que é de Deus, só que não confessam isso. Ainda que eu falasse na língua dos homens, ainda que eu fizesse milagres, ainda que eu entregasse meu corpo à morte, ainda que eu ressuscitasse mortos, ainda que eu orasse em línguas, ainda que eu adivinhasse a vida de todos vocês, se eu não tenho amor, eu sou um zero à esquerda e eu vou para o inferno da mesma forma. Isso encanta, gente, até o mundo pagão. Aliás, eu fico assim, cada vez eu tenho mais paixão por essa igreja, gente. Olha, se eu não fosse católico, acho que eu seria católico. Na minha formatura agora lá no Nordeste, eu estava fazendo uma leitura sobre a importância da igreja no mundo. Como tudo que tem de bom no mundo teve influência, teve dedinho da igreja. Por mais que eles não queiram aceitar, mas vão ter que engolir. Que tudo que o mundo tem de bom é nós, tá bom? Dá licença aí, desculpa por a gente existir, tá bom? Quando entraram os formandos vestidos de beca, é a coisa mais linda. Tu já viu uma formatura? É linda. Eu vou mostrar aqui um dia o vídeo da minha formatura. É lindo. E aí, todos entrando de beca com um capelo.
E aí, ao redor da mesa tinha o reitor, tinha os professores. Eu comecei a ver uma liturgia acontecendo. Todos de bata, inspirado na batina, o capelo, o reitor ao redor de uma mesa. Isso lembra você algum detalhe assim básico? Básico, João capítulo 6. Lembra assim mais ou menos uma coisa assim, um reitor ao redor da mesa? Lembra isso você? Se lembra? E aí, quando a liturgia acontece, todos fazem a profissão com as mãos estendidas. Coisa linda, a profissão do teólogo então eu fazia chorando. Coisa mais linda, eu vou fazer um dia para você aqui, tu vai até chorar. É coisa linda. O que é aquilo, gente? Aquilo é uma liturgia acontecendo. Quem influenciou esse mundinho de meu Deus? A Igreja Católica. Engole aí, hein? Quem influenciou o voto na sociedade? O mundo está aí votando na época das eleições. Quem influenciou esse voto, essa burocracia, né? Essa democracia, aliás? Quem influenciou? Igreja Católica. Quando os monges iam fazer nos capítulos os votos para votar quem seria o abade. Como não se lembrar, por exemplo, de um conclave onde existe a votação para a eleição do Papa? Influenciou o mundo. Tudo que isso... Olha, vamos brincar, vamos fazer o seguinte, vamos brincar, vamos fazer uma dinâmica a partir de hoje. Quando você sair dessa porta e ver uma coisa muito boa lá fora, independente do que seja, tudo que o mundo tem de patrimônio, tem de delícia, tudo que ele tem de ritual, de simetria, de beleza, de arquitetura, de tudo, tem um dedinho da Igreja Católica. Viu? E mesmo a ciência, que os pagãos não aceitam, e disseram até aí que ela está divorciada da fé. Ih, querido, tu não sabe de nada, vai estudar um pouquinho, depois você vem discutir comigo. Ela tem a sua origem, a sua fonte, na Igreja Católica. Seja bem-vindo, meu querido. Eu acho que essa tua igreja merecia até uma salva de palmas, se eu fosse você, sabe? Ou essa igreja merecia uma salva de palmas. Ah, tá. Tu tá meio fora da área de cobertura, né? É isso mesmo. Essa é a igreja que agrada a Cristo, minha gente. Uma igreja mais acolhedora. Tá entendendo? Uma igreja onde irmão é responsável por irmão. Olha São Paulo falando aí. Um membro precisando do outro. Isso é lindo, minha gente. É triste quando eu começo a condenar você em nome de Deus. Ah, meu filho, fala que você é outra coisa, mas não fala que você pertence a gente não. Porque dá vergonha. Tudo que eu faço de bom, fala que você esteve com a gente, tá bom? Vamos brincar assim a partir de hoje. Quando você sair daqui e você acertar, fala que você esteve com nós. Vamos brincar assim? Mas agora tu fez uma burrada, mas muito grande. Fala que você pertence a gente não. Porque faz vergonha. É porque eu não tenho direito de errar, padre? Não, não é isso. É porque nós não temos sido a verdadeira igreja que o Cristo deseja. Uma igreja que acolhe. Olha, eu disse isso em Teresópolis, vou repetir aqui para você. Um jornalista, ele entrou numa tribo, uma tribo africana, intitulada de Ubuntu. Já ouviu falar nessa tribo? Ubuntu. E ele começou a fazer um estudo dos costumes daquela tribo. Os costumes tribais, a comida, a dança, a religião, tudo relacionado àquela tribo. Só que decidiu ir embora e viu que a hora do voo estava muito mais à frente. Sabe, ia sobrar um grande espaço de tempo e ele decidiu fazer uma dinâmica. Olha a dinâmica que o cara fez. O repórter, o jornalista, decidiu pegar uma cesta e encher de guloseimas, de doces. Ele havia levado muito doce para a viagem. E índio adora ver coisa colorida. Índio fica assim, índio quer apito, se não der, pau vai comer. Eu cantei muito essa música. Na minha tribo a gente cantava também isso. Aí ele colocou todos os doces naquela cesta. Colocou aquela cesta lá numa árvore bem longe. Todos os índiozinhos assim, um do lado do outro. E fez a seguinte brincadeira. Ele não podia ter brincado assim, gente. Não brinca com o índio. Vamos brincar de uma coisa a partir de hoje? Não tenta brincar com o índio. E ele pegou o apito e disse o seguinte. Quando ele apitasse, o índio que corresse primeiro e conseguisse alcançar a cesta, ia ser
o ganhador daquela cesta de guloseimas. Aí ele pegou o apito. Aquela cesta toda colorida, cheia de doce. E os índios assim, na expectativa, né? Índio ver colorido, índio ficar doido. E todos eles assim, com a perninha para trás. E o cara decidiu dar o apito de largada. Quando o homem apitou, gente. Tu sabe o que aconteceu quando o jornalista apitou? Quando ele apitou, os índios fizeram uma coisa muito maneira. Todos eles se deram as mãos, fizeram uma grande corrente e correram juntas até a cesta de doces. Pegaram os doces, se dividiram entre eles e comeram e se lambuzaram e passa doce, e caíram na gargalhada. E aquele repórter ficou assim, um cara de vácuo, e fez a seguinte pergunta: mas espera aí, não entendi. Pele branca, cara pálida, não consegue entender às vezes pele vermelha. Eu sei que você faz um esforço para me entender, mas não vai conseguir. Para com isso, tá? Desabafo. Aí ele perguntou para o índio assim: por que um de vocês não decidiu correr e ser o ganhador sozinho desse prêmio? Sim, seria mais glorioso, seria o orgulho da tribo se um de vocês pegasse e levasse sozinho o prêmio de guloseimas. Foi quando o índiozinho tomou a palavra. Os índiozinhos sempre sabem tudo. Tu tá com um problema? Consulta o índiozinho. Ele sabe tudo. O índiozinho disse o seguinte, só desabafa, hein? O índiozinho disse: ô tio, como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros iam ficar tristes? Como uma de nós poderia ser a vencedora se todas as outras iam ser perdedoras? Como uma poderia se alegrar se todos os outros iam ficar chorando? É isso que significa Ubuntu. E esses índiozinhos têm muita coisa para ensinar a gente, você não acha não? Houve um tempo na igreja, tu sabia que houve um tempo em que quando faltava assim uma pessoa na missa, quando tinha um banco vazio, a gente sabia quem foi que faltou? Devia ser lindo nessa época, não era, gente? A gente era responsável pelo outro, era tão bom nessa época. Tu sabia que existia uma época assim? Houve inclusive uma época, a minha mãe me contou, a minha avó também. A minha avó me contou que teve uma época que as pessoas tinham a roupa da missa. Tem gente que pegou esse tempo. Faz assim se tu pegou esse tempo. Tu pegou. Não tenta enganar o índio, não. Era bom para danar. E, inclusive, as pessoas tinham a roupa da missa e iam bem vestidas, mas não se reparavam, não. Porque o importante era o Cristo. Ele era celebrado. Agora a gente se celebra. Tá entendendo? A gente era tão bom nessa época. E é por isso que Paulo escreve Coríntios 13. E por isso eu não concluo agora. O que tem a ver com Coríntios 13, padre? Paulo quer dizer à nossa igreja de hoje o seguinte: Coríntios 12 é bom sim, mas Coríntios 13 é melhor. Paulo está nos convidando a virar a página. Olha aqui, ó. Olha como é que é o máximo, gente. Eu adoro fazer isso. Ó. Coríntios 12 para Coríntios 13. Vamos fazer isso, igreja. Vamos esquecer um pouquinho Coríntios 12. Porque em nome das nossas espiritualidades, carismas, em nome assim da nossa religiãozinha, a gente tem destruído tanta gente. Às vezes eu fico vendo que igreja é essa que as pessoas se dizem ser, que elas destroem mais, sabe? Quanta gente lá fora já deixou de entrar aqui dentro, sabe por quê? Pela tua postura. Chesterton, grande pensador inglês, ele diz: o maior argumento contra a igreja ou a favor da igreja é a vida do cristão. Quer que a pessoa tenha uma boa aparência da igreja? Seja você um pouquinho melhor. Quer que as pessoas tenham uma péssima imagem da igreja? É só você continuar fazendo as besteiras que você faz. O gol contra ou o gol a favor, quem faz é você. Uma igreja que acolhe mais. Uma igreja que abraça mais.
que julga menos. Olha, teve uma evangélica que me procurou outro dia para conversar. Eu acho isso o máximo. Adoro isso. Quando vem um espírita conversar comigo, um evangélico conversar comigo, isso é o máximo, sabe por quê? Eu não sou melhor que ele. Pelo contrário, pode ser que ele entre no céu mais rápido do que eu. E ela me perguntou: padre, eu fui proibida de ser madrinha de batismo. Por que eu não posso ser madrinha de batismo, querido? Ela pensou que eu fosse dar um não para ela. E ela sairia mais uma vez decepcionada com a igreja católica. Foi quando, para surpresa dela, eu disse: a igreja não te proíbe nada, minha querida. Você não está proibida de ser madrinha. A igreja não proíbe, pelo contrário, a igreja só aprova. Ela nasceu para aprovar, para bater palma quando você acerta, para te abraçar quando você está sumido. Por exemplo, tem um monte de tempo que você não vem aqui. Seja bem-vindo, a gente estava morrendo de saudade. Aqui está o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Seja bem-vindo. Ah, mas você é pecador? Seja bem-vindo. O pior deles está de casula. Seja bem-vindo. E ela começou a ficar assustada porque eu disse: a igreja não proíbe, ela só quer de você coerência. Por exemplo, ela vai perguntar: credes na igreja católica apostólica romana? Aí o que você vai dizer? Você vai dizer sim ou não? Aí ela pensou, disse: está vendo? A igreja não proíbe nada, ela só quer coerência. Você crê nessa igreja? Então pode, seja bem-vindo. Se você não crê, é melhor que você, em vez de ficar aqui criticando a gente, que você fique onde você está. Entendeu o que é acolhida? Isso é acolhida. E por isso até hoje ela está no meio de nós. Aqui, ó. Adoro quando eu ganho. Tá entendendo? O nome disso é acolhida. Tá entendendo? Gente, nós não somos os donos da verdade, minha gente. Ou o que é pior, a gente até possui a verdade, mas a gente não é o dono dela não, viu? E nem toda a verdade está para todo ouvido. Decora isso que eu vou te falar. Nem toda a verdade está para todo ouvido. A verdade, diz São Tomás de Aquino, se diz em partes. Às vezes a gente tem que lidar com a verdade em doses homeopáticas, mas sempre com ela. Você está começando a entender o que é a igreja? A igreja é isso. Bom, quando eu ingressei nessa igreja, eu li o Evangelho e eu vi que tinha um Deus que queria tanto ver os filhos unidos. Mas não é isso que a gente tem visto. Sabe o que tem acontecido na igreja? A gente tem torcido para os nossos irmãos errar. A gente não sente falta de quem não vem mais aqui. Inclusive quem não sofra com a dor do outro. Gente, diz que você é outra coisa, cara, mas não fala que você pertence a gente, não. Quando um membro sofre, todos sofrem. Olha, eu penei por 9 meses por causa desse pezinho aqui, ó. E porque ele estava doente, sabe o que eu tive que fazer? Jogar o peso que ele não pôde carregar todo para o outro pé. O que está acontecendo agora com o outro? Responde. Não precisa nem você ser fisioterapeuta. Não precisa. O que está acontecendo? O outro está pagando a consequência do peso que ele carregou do outro. Porque ele faz parte do mesmo corpo. Está entendendo? Sofre, meu querido. Bem feito para você. Carrega o peso do outro. Isso é corpo. Isso é igreja. Há 7 dias eu perdi uma metade. Uma metade minha foi enterrada. Só ficou uma outra. E eu não queria ver a cara de vocês por um bom tempo. Fazendo uma confissão agora, tá? Eu não queria ver você, não queria ver ninguém. Porque eu tenho direito a ter sentimento também. Sabia que o padre ele é humano? Mas eu tive que acordar cedo hoje, entrar na minha roupinha e celebrar todas as missas. Sabe por quê? Porque o meu rosto não me pertence. Ele pertence a você. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é Coríntios 13. Seja bem-vindo, você que não sabia. Abri mão do meu direito para salvar. O nome disso é Coríntios 13. Vamos fazer mais isso, gente? Vamos brincar de Ubuntu? Vamos dar as mãos e correr junto para o mesmo ideal?
Tem um banco vazio do teu lado. Você sabe quem foi que faltou? Era para saber. Nós somos uma igreja. Houve um tempo que os cristãos se defendiam. Bonita que tem é São João da Cruz. Leia João da Cruz. João da Cruz, ele diz: no ocaso, no entardecer da nossa vida, seremos julgados pelo amor. Papai do céu não vai perguntar a tua religião, não vai perguntar quantos diplomas você tem, não vai perguntar quantos idiomas você fala, não vai perguntar a que grupo você pertenceu na igreja. Tem fitinha de algum movimento? Aqui só entra alguém com fitinha. Tem casula? Senão não vai entrar não. Não é essa a pergunta que Cristo vai nos fazer. A única pergunta, e se eu fosse você já começava a decorar a resposta, viu? Você foi capaz de amar aquele que eu pus do teu lado? Você foi capaz de amar? Você foi capaz de amar? Você foi capaz de amar? Você amou aquele que eu pus do teu lado? Diante de Esdras e Neemias, com toda a força, com coragem, como patriotas do céu, professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,